O Bradesco divulga o resultado do terceiro trimestre de 2022 e deu uma complicada. Vamos entender se essa complicação é de curto, médio, longo prazo. Bem-vindo à Canal Top Ações. Já deixa o like nesse vídeo, tá? E considere aí se inscrever no canal, tá? Então a gente vê o lucro líquido recorrente do Bradesco caindo 25,8% em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano passado, 22,8%. E nos 9 meses está aí quase que em linha. Ele meio que apagou os bons primeiros 2 trimestres aqui do ano, né? Então a gente vê aqui a margem financeira aumentando 3,7% em relação ao ano passado, em linha aí com o trimestre anterior e nos 9 meses ainda acima, né? Então a margem está indo bem ainda, com a margem com os clientes voando, né? 24,7% acima do ano passado, 3,4% acima do trimestre anterior, nos 9 meses ainda muito positivo. Mas a margem com o mercado deu uma leve surpresa aqui negativa, já era esperado números ruins, né? Isso aqui deve melhorar a partir talvez já do quarto trimestre ou quem sabe do primeiro trimestre de 2023, com a Selic aí se estabilizando, tá? Então, isso aqui a gente tem uma perspectiva de melhora lá na frente, mas a gente tem que aturar um pouco esse momentinho aí negativo, tá? Então deu essa pioradinha, mas de qualquer forma a margem se salvou com bons números aqui, tá? E o grande vilão, de longe, assim, de muito longe, que surpreendeu realmente foi o PDD. Todo mundo esperava provisões acima, tá? Eu já vinha falando várias vezes sobre isso, mas olha só o salto que deu. 116% nas provisões, tá? A gente vai entender os detalhes sobre isso. Realmente me surpreendeu, né? Foi muito forte aqui. A gente vê então operação aqui de seguros e previdência dando uma aumentada de 8% em relação ao ano passado, 6,4% em relação ao trimestre anterior de queda, né? Mas tudo bem, a gente vê que o ano passado foi positivo, nos 9 meses está muito bom aqui. Seguros, prestação de serviços dando uma aumentada de 1,1% em relação ao ano passado, caindo um pouquinho no trimestre anterior, tranquilo também. Despesas operacionais aumentou 7,7% em relação aqui ao trimestre anterior, com os reajustes, né, e tudo mais, já vai dar uma olhada aí. Em relação ao trimestre do ano passado, aumentando 4,5%. Então, esse aqui foi resumindo em grandes linhas o resultado do banco. E esse lucro do Bradesco de 5,2 ele está abaixo do que o mercado projetou para ele. E isso é que deve acabar causando quedas nas cotações. Eles estavam projetando no mercado um lucro mais ou menos, uns falavam em 6,8, outros 6,6, alguns aí em linha com o segundo trimestre falando em 7,0, mas a maioria aqui falava entre 6,8, 6,7 aqui, tá? Então foi abaixo, tá? Isso aqui pode sim, obviamente, causar grandes quedas na cotação, tá? A gente vê que alguns estavam mais pessimistas, principalmente aqui em relação às provisões, que a inadimplência estava pegando. Eu mostrei aqui que a inadimplência no Brasil estava pegando, no Bradesco todo mundo falando que ia pegar mais pesado mesmo por conta da sua carteira. E o Itaú fez um comentário que eu fiquei assim com uma pulga atrás da orelha, mas eu não via clareza em relação a isso e eles acertaram, tá? Eles falam que houve uma contaminação, não apenas da inadimplência geral do banco, né, mas uma contaminação no portfólio de pequenas e médias empresas. Acertaram na mosca, realmente teve uma contaminação grande, mas eu acho que nem eles imaginavam uma inadimplência tão grande, que ninguém falou um lucro assim baixo dessa forma. A gente vê a inadimplência pessoa física aumentando para 5,1, todo mundo já imaginava uma inadimplência pesada. Olha a micro aqui de 3,9 para 4,5, né? Enquanto aqui o total da inadimplência sai de 3,5 para 3,9. Então, assim, a gente vê, por exemplo, o banco ABC, né, que tem empresas maiores, lá não teve inadimplência nenhuma praticamente, né? O negócio está brilhando, ela está voando, né, no banco ABC. Mas as pequenas e micro empresas aqui realmente estão com alguns problemas. Do Bradesco, principalmente, foi realmente uma contaminação pesada. E com isso, o Bradesco tem que fazer provisões muito acima, né? 5,3 para 7,3, né? Uma provisão gigantesca. O índice de cobertura está ainda gordinho, né? 298, mas ainda assim deu uma leve emagrecida, para você ver que não foi exagero do banco essa provisão alta. E pelo menos aqui na inadimplência de 15 a 90 dias se manteve em linha, né? O que nos dá aí talvez uma sensação de que pelo menos não vai piorar mais. Eu não sei, isso aqui é só um pequeno indício, né? Então, a gente vê aqui o desempenho, né, acumulado nos 9 meses, a margem melhorando, a margem de mercado piorando, aquela mesma narrativa de sempre, mas a margem melhorou mais com o cliente do que piorou a margem de mercado, tranquilíssimo. E o PDD, né,
piorando aí mais do que o esperado. Resultado dos seguros melhorando positivamente, receita de serviços melhorando bem positivo também, despesa dando uma pioradinha e outros aqui positivo. Então, a grande surpresa dessa linha aqui que a gente olha a grosso modo é exatamente o PDD. Ninguém esperava um aumento tão significativo assim nos 9 meses, né? Então, especialmente por causa desse mês. A gente vê então a margem financeira com o cliente, ó, a margem com o cliente dando um salto significativo, né? A margem ao mercado dando essa piora aqui, né? Então, dando uma olhada nos seguros do Bradesco, ele foi positivo, né? A gente vê aqui então a evolução dos prêmios como o melhor ponto aqui do resultado, vem aumentando significativamente aqui os prêmios emitidos, cada vez tem mais seguros aqui o Bradesco tomando conta, resumidamente é isso, né? A gente vê nos 3 meses aumentando 18,9%, nos 9 meses aumentando 17,1% e o sinistro segue sob controle, embora tenha dado uma aumentada aqui em relação ao mesmo período do ano passado, mesmo com a pandemia aqui dando uma reduzida, então foi um sinistro aqui um pouquinho mais forte, né? Porque mesmo com menos sinistralidade de pandemia aqui, né? A gente tem ainda um momento da sinistralidade, mas tá dentro do conforme, nada assim para ficar assustado. A gente vê o resultado das operações, né? Realmente aumentando o operacional, né? E o resultado financeiro dando este declínio aqui, né? Em relação ao trimestre anterior. Também não precisa de nenhum espanto, a gente vê o lucro dele aí estável, mas coisa aqui para a gente ver que foi um resultado que vem aumentando bastante os prêmios, um pontinho aqui, outro ali de atenção, não foi brilhante, não foi ruim, o ponto positivo é a questão aqui dos prêmios, tá? Então assim, no meu passar aqui de análise foi, então assim, no meu entendimento foi positivo de modo geral. A receita de serviços também foi positivo, né? Aumentando aqui 1,1 em relação ao ano passado, lembrando que é uma linha que todo mundo fala aqui que vai sofrer os bancos, que é o fim, não sei o que, ele consegue aí de alguma forma melhorar 1,1, então está positivo, no ano aí aumentando 4,8, então no meu entender também foi positivo aqui esse serviço. E aí falando das despesas, né, que volta e meia os mercados aí costuma pegar no pé de algum banco que deu ruim nas despesas, então precisa ver o que eles estão imaginando, mas no meu entender foi positivo, um aumento de 4,5% nas despesas, o que é abaixo do IPCA, abaixo do GPM, abaixo inclusive do reajuste aqui dos bancários, ou seja, o banco teve que fazer algum trabalho aqui para conseguir essa redução e foi aí via fechamento de agências, né, focando aqui no presencial, toda aquela questão lá de eficiência e dos custos. Então, no meu entendimento, esse aqui foi bom também nas despesas aqui do Bradesco, tá? Em termos de digitalização, ele está aí com boas notas, né? É bem visto digitalmente, mas eu acho que ele poderia dar uma aceleradinha aqui em alguns pontos, né? Esse aqui, no meu entendimento, quem está melhor aí na digitalização acaba sendo aí o Itaú, né? Nesse enfrentamento de fintechs e tudo mais. Para consolidar aqui o guidance, né? Eu sempre gosto de primeiro de ver o resultado e depois ver o guidance para ver se tudo que eu analisei está correto e pelo visto sim, né? A gente vê que a carteira de crédito expandida, ele tinha uma previsão de 10 a 14, ele manteve, ele está com 13,6, ou seja, está próximo do topo, sendo muito bem. A margem com o cliente de 18 a 22, ele está 23,4, ele está voando aqui, né? Então está indo muito bem, mas ele manteve por hora. Receita e prestação de serviço de 4 a 8, ele está fazendo 4,8, está quase aqui no fundinho, mas ele manteve ainda, né? Despesas operacionais de 1 a 5, ele está em 4,6, manteve também, eu acredito que ele vai manter. Esse trimestre aqui sazonal de um pouquinho maior de aumento, então tranquilo, eu acho que ele vai conseguir completar assim, o guidance, tá? E nós vemos o resultado de operação de seguros aqui de 18 a 23, está fazendo 32%, está voando aqui, mesmo assim ele ainda pôs um mantido aqui, eu tô achando que ele vai acabar até superando, tá? E o PDD realmente foi o vilão, né? Era 17 a 21, ele projeta agora de 25 a 27, ele já está em 17,4, né? Já está aqui dentro do previsto para o ano inteiro, ainda falta um trimestre aí para fazer as provisões e parece que não vai ser tão doce o gosto do remédio do próximo trimestre em termos de provisões, tá? Então, resumidamente, provisões é um cenário que vai se estender para sempre e não vai mais se resolver, não. É algo que momentaneamente acontece com os bancos, por isso que eu até gosto de ter aí diversificação, de repente um se dá um pouco melhor, outro se dá um pouco pior, né? Então, assim, a lógica é a mesma de sempre. Analisar se o problema ele vai ser longo ou curto. Esse problema de provisões ele é um problema muito difícil de resolver. Vai ficar anos assim?
não, né? É um problema que provavelmente vai durar. A gente sabe que o quarto trimestre ainda deve, pelo que o banco está prevendo aqui, vai incomodar um pouco. A gente tem que acompanhar como vai a economia do Brasil, mas em algum momento vai se resolver. E eu, como eu já estava com receio dessa questão, já não faz tempo que eu não compro o Bradesco, tá? Desde que ele subiu, não porque ele tinha subido, porque eu não estava vendo o cenário ainda tão nítido, né? Como o mercado estava vendo, além da questão aí do governo, né, político. Então a gente vê aqui que, no meu entender, eu vou começar a olhar para ela mais uns 14,60, aqui o BBDC3, tá? Seria uma queda aqui de 7 e poucos por cento, né? Para começar a ver se eu compro, de repente vender put. Estou bem tranquilo com bancos nesse momento. Enquanto o BBDC4, eu começaria a olhar aqui uns 16,90. É algo bem possível, né? Que eles vão visitar esses valores aqui. Seria uma queda de 8 e pouquinhos por cento. Então, e o que eu fiz com as minhas ações é que quando o Bradesco esteve aqui a valores altos, eu vendi caos acima para ganhar o dividendo sintético. Esses caos provavelmente vão virar pó. Ele vai descer e provavelmente eu vendo a put. Tudo na tranquilidade, tá? Sem desespero, jamais vou estar vendendo um banco que, no meu entender, tem boa perspectiva aí no longo prazo, mas vou ser um pouquinho exigente, né, nesses preços, como eu acabei de comentar, tá? Então o cenário de bancos é esse, né? A gente tem aqui uma nuvem de fumaça no Banco do Brasil que deve ter o melhor resultado dos bancões, né? Por isso, exatamente, o único banco que eu comprei recentemente, que foi pouco também, foi o Banco ABC aí, tá? Comenta qual banco você vem comprando, qual você vai comprar nos próximos dias. Você tá de olho aí no Bradesco, nessa possível queda que deve acontecer amanhã? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!